E teve a coisa da MTV também que era legal, que assim, tipo, 89 tocava música, então você ouvia o que se fazia em Seattle. Sim. Mas aí, de repente, a MTV mostrava o que se tocava e o que se vestia em Seattle. Como é que era, Aí tipo, as pessoas passaram a se vestir pelo que elas viam na MTV. Então era uma coisa assim, comportamental em todos os sentidos. Exato. Bom, aí você junta toda a questão da estética, o estilo, moda, comportamento, expande, né, para além da música, né, a atitude, a boa e velha atitude, né, que sempre falaram, o rock é uma atitude, né, então eu acho que, juntou ali, fechou um ciclo, sabe, para que o jovem tivesse a informação do que acontecia. Ele tinha um ídolo, a Babi falou, né, via as cantoras, né? Você citou a Britney, né? Você fazia chamadas, né? Eu lembro das chamadas. E aí entrava o clipe e era muito bom, né? Era maravilhoso a gente poder assistir ali o clipe, assim, eu não perdia, né? Era muito bom mesmo. Nesse perfil, olha só que engraçado, esse perfil que você falou, eu falei com a Britney, falei com a Cristina Aguilera, eu falei... também dessa época, com a Mandy Moore também, que era uma artista pop, assim, que acho que tinha vindo desses programas juvenis, né, da televisão. Alanis, deve ter falado. Alanis, Meu Deus! Alanis eu entrevistei acho que umas 3 vezes, assim. Mas era essa turma, sabe? Quem mais de garota, assim, cara? A Shakira também, das meninas, né? A Sheryl Crow a Sheryl Crow também. A Beyoncé fiz também. Meu Deus, gente, fez muita gente. Pensar nas meninas aqui, né? Mais das meninas e tal. Aquela menina da banda... como é que chamava aquela banda? Era uma banda meio punk ali de Orlando, ali, que tinha uma mina no vocal. Tá me fugindo agora o nome da banda. Garbage? Não, Garbage não. No Doubt? A Gwen Stefani não, a Gwen Stefani não entrevistei. Não, entrevistei a Gwen Stefani, sim. Entrevistei. Então tem essa coisa, né? De você também ter contato com a gente como... Os VJs eram, cara, os repórteres, eram os apresentadores. Então o VJ meio que fazia tudo. E bem numa estética, numa política do aprenda aí, cara, faz aí, se vira. E ali a gente virou também produtor, né? O pastor pesou a mão na hora de me apresentar, que produtor musical. Eu acho que eu tenho habilidades para fazer tudo isso, sabe? E essa minha trajetória me deu um pouco dessa visão de olhar para as coisas e ter referências para direcionar para o que um artista novo eventualmente possa querer fazer, né? Eu adoro fazer isso, né? E tô autofazendo agora comigo mesmo, porque me juntei a uns amigos aí para fazer música e dar vazão a essa parte mais musical mesmo, né? De cantar, de tocar baixo e montar uma banda, pensar num repertório. Então, olha que engraçado, né? Você tinha já uma banda, né? Eu tive sempre banda, assim, de tocar cover, tocar em bar, fazer repertório. E é engraçado esse... fala, hein? Você viram que vocês não estão falando nada? Nada, não, aqui é assim é mesmo? Ótimo, exatamente. A gente gosta de ouvir. Eu posso seguir, Babi? Pode seguir. A gente gosta de ouvir. Por favor. Não, mas a coisa de banda, né? Eu sempre tive banda, desde sempre. Tocar em bar, de montar um repertório. E tinha uma característica que eu me achava meio metida besta, porque eu já trabalhava aqui em São Paulo. Então já tinha as referências das bandas do rock, o rock mais alternativo, uma coisa mais underground, né? E aí eu vi em Campinas, aquele circuito dos barzinhos cover, né? Todo mundo tocava Bon Jovi, todo mundo tocava Europe, todo mundo tocava, sei lá, Rush. Eu não, cara. Eu falei, vamos tocar aqui The Cure, cara. Vamos tocar Echo and the Bunnymen, meu. Imagina, tocar Echo and the Bunnymen no bar. A galera ficava olhando assim, cara. Nada, né? Sem entender muito bem, cara, assim. Aí a gente tocava, as nacionais, a gente tocava Plebe Rude, primeiro disco da Plebe, tocava Finis África, tocava Violeta de Outono. Imagina uma banda cover com esse repertório, né, cara? Então a gente nunca também foi um sucesso estourado de banda cover. Sempre o lado B. Porque era um puta lado B, cara. Que as pessoas meio que, o que esses caras estão tocando? Que música é essa aí? Os caras iam perguntar, olhava assim no repertório. O que vem depois aí? É muito engraçado isso. Então, era a vontade de ser diferente já também, sabe? Eu acho que era uma vontade de fazer uma coisa que
que na verdade eu lutava contra, assim, sabe? Porque quando eu entrei na MTV, o primeiro tijolinho que saiu no jornal a meu respeito, na Ilustrada da Folha de São Paulo, foi assim, enfim, um VJ normal. Porque tinha, cara, era o Thunder, que era o malucão, cara. Tinha o Gastão, era do metal. Do metal, tal. Astrid, aquela coisa meio borro, meio hip, assim, né? E eu era o cara da padaria, cara, que você tomava um pingado ali junto e tava ali na esquina da MTV ali. Na né? lida ali, fazendo as coisas, né? Eu achava isso bom. Tanto que, cara, essa versatilidade que vem do rádio também, que eu estava falando no início, ela me colocou num lugar assim, em que eu podia fazer tudo, cara. Eu podia fazer tudo, eu podia entrevistar, podia fazer um programa de auditório, eu podia fazer um programa, um especial musical, jornalístico, eu podia fazer um programa... Tudo isso que eu fiz na MTV. Um jornalístico apresentando a bancada ali, apresentando as notícias e tal. Eu podia fazer um programa, um game, show, eu podia entrevistar. Cara, isso o rádio me deu, né? Então... Mas ao mesmo tempo não era uma coisa assim que tipo, tem um programa que... e é isso, e putz, isso aqui é um grande emblema, vamos apostar nisso e vamos fazer. Eu era tudo, eu meio que andava por todos os lugares, assim. Me realizava, mas você não concentrava esforços em um projeto só, sabe? Sim. Então tem um pouco... Isso era o legal da MTV, te dava toda essa opção. Isso, a parte de direção, edição, corte... Agora, você falou de entrevista, assim, você citou várias entrevistas gigantes, então você entrevistou praticamente todo mundo que alguém... Não, eu falei as meninas para Babi, mas as meninas... Só nas meninas você já foi no topo, assim, né? Então, assim, mas teve alguma entrevista que você lembra de ter feito que deu muito errado? Nossa, que porcaria. Sim. Fala uma pra gente, Sim. por exemplo. Por exemplo, o Kurt Smith do Tears for Fears foi... Cara, nem um pouco a fim de falar. Foi um programa que eu tinha na MTV chamado Palco MTV, e era um programa que eu ia nos backstage, entrevistava o artista, falava com eles e sempre mostrava videoclipes ao vivo das performances das bandas, uma programação de clipes ao vivo e tal. E, puto, o cara não tava nem um pouco a fim de falar, assim, sabe? Foi duro falar com o cara, né? Foi difícil. Outra terrível foi com o Beast Boys também. Beast Boys foi, cara, puta, os caras vieram pra tocar no Olímpia, e aí, quando a gente chegou lá, a gente soube que a entrevista ia ser no quintal do Olímpia. Sabia que o Olímpia tinha um quintal, cara? Era um quintalzinho do tamanho assim, um pouco desse estúdio. Que era a entrada dos artistas lá por trás, assim. Tipo como se fosse um fumódromo, assim, do Olímpia ali. A pessoa saía de dentro ali por trás. Parava a van e os carros ali atrás, bem naquele canto. Isso, meio apertado entre as duas. E quando a gente soube que a entrevista seria ali, porque eles tinham solicitado, uma das exigências da banda era que tivesse uma tabela de basquete. Uma tabelinha de basquete ali. Cara, a gente chegou, tava os caras lá, jogando um basquete, arremessando e tal. E a gente, ali, né, tudo pronto já, eu com o microfone, o cara do som com a maleta do áudio aqui, o câmera ali, e a gente ali e tal. A gente, tipo, pro produtor da gravadora, né, cara? Pô, e aí? Tá, não, pode ir, tá, pô. Posso entrar, vou pegar a bola. Passa a bola aí, então, jogamos uma bola, mas assim, tipo... Qualquer nota, assim, sabe? Eu mal conseguia perguntar, e o cara respondia meio aqui. Mas aí fiquei meio... Eu ficava mal, assim. O cara falou, cara, não consegui fazer o meu melhor, cara. Não foi possível, não consegui. Mas depois eu fiquei um pouco mais confortável com a ideia, porque o Massari também, não sei se antes ou depois, também foi entrevistado. Os caras também não foram muito, sabe? Amigável. Os caras não tinham muito saco, acho, também, na verdade, pra... Embora a MTV sempre tenha sido um emblema que nos abriu portas, assim. Eu mesmo fiz várias exclusivas, assim, com bandas. Pearl Jam no Pacaembu foi uma delas. White Stripes no Rio de Janeiro foi uma delas também exclusiva pra gente. Nem com a Globo os caras falaram, né? Então teve umas coisas assim também. A MTV abria portas, assim. O artista, quando sabia que era pra MTV, sabia que ele ia falar com quem estava interessado na música. E entendia, né? Não estava lá por acaso. E assim, aproveitando, né, das entrevistas, qual que você mais amou fazer? Você falou, nossa, cara, essa foi demais. Vamos trazer para os nacionais, assim. Fiz bastante entrevista com os artistas brasileiros também, que me orgulham bastante, assim. Pô, Gil, Caetano,
Milton. Milton foi uma especial, poderia responder para você, porque ele estava retomando a carreira dele depois de ter adoecido, né? Com um álbum chamado Tambores de Minas. E ele foi para a MTV, eu fazia um programa chamado Território Nacional, que era de bandas nacionais, né? E eu tinha acabado de ler um livro chamado Os Sonhos Não Envelhecem, do Márcio Borges. Márcio Borges era irmão do Lô Borges, Clube da Esquina, tal, da formação do embrião ali, daqueles grandes músicos que formaram esse grande movimento, né, que é o Clube da Esquina. E aí tava ali, a história toda na cabeça, sabe? Então foi muito legal. Era uma entrevista que era para ter 20 minutos, a gente acabou ficando 2 horas falando. E depois eu acabei ficando amigo dele, a gente se encontrou em outras ocasiões, nos camarins dos shows, estive na casa dele no Rio de Janeiro. Então foi uma coisa importante, assim, uma entrevista especial, eu diria. Mas e dos ídolos de infância, assim? Tipo, quando era pequeno eu gostava do Ozzy Osbourne. Tipo, você entrevistou o Ozzy eu entrevistei, ídolos? por exemplo, assim. Mas assim, você vê, é engraçado. Claro, eu sempre gostei do Sabá, né, tal, mas eu nunca fui um metal boy, assim. Eu ouvia metal, assim, com os amigos que gostavam mais, assim. E quando eu tive a oportunidade de entrevistar o Ozzy, cara, foi muito, muito louco também, né? E toda essa homenagem que tá rolando para ele, né? Essa coisa dele, do que ele foi, das coisas que ele fez, né? É muito justo, né? Porque ele realmente é um ícone da música e que ele furou a bolha do metal também, sabe? Total. Quando o No More Tears, cara, entrou na programação da MTV, entrou pro Disque MTV, E ele sabe? popularizou muito o metal, né? Então isso por si só, cara, já tem um mérito incrível, né? Uhum. Mas, cara, o Ozzy é uma figura emblemática, né? Quando eu estava me preparando para a entrevista com ele, eu fiquei vendo umas coisas e tal, e eu me deparei com uma fita de uma entrevista que ele tinha dado para a MTV americana, né? Que ele contou uma anedota, assim, que ele falou assim, quando ele sacou que a banda era uma situação assim, quando eles sacaram ali em Birmingham, formando o Black Sabbath ali, que eles sacaram que tinha uma banda sendo formada mesmo, né? Foi quando a mãe do Ozzy entrou no ensaio ali, deu uma sacada nos caras e falou assim: filho, você tem certeza que é só maconha que vocês estão fumando? E ali eu me preparando para a entrevista e tal, mas a entrevista em si com ele foi emblemática também, porque assim, eu entendia metade das coisas que ele falava, né? Ele com aquele sotaque britânico e uma boca meio fechada, meio balbuciando assim, cara. Ele tinha acabado de machucar a perna, ele tava meio arrastando a perna assim, né? Ele andava meio assim. Cara, hora que ele sentou na minha frente, eu falei, cara, eu não acredito que eu tô na frente do príncipe das trevas, né, cara? Eu vou falar com esse cara. Foi uma entrevista legal, assim, por um ponto. Ele tava divulgando um álbum que trazia uma compilação da gravadora. E foi naqueles press junkets de gravadora, que no mesmo dia eu entrevistei, cara, a Mariah Carey, a Mandy Moore, o Fugees, cara, uma banda chamada Train, será? Train, talvez? Soul Train? Travis. Travis. E o Ozzy, sabe assim? Tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia, cara, tudo na mesma tarde, assim, cara. Então, era assim, você entrava, tinha o set do equipamento ali, você dava a tua fita, Betacam lá, pro cara enfiar na máquina dele lá na câmera e acabava a entrevista, ele pegava a fita e dava pra você e tal. Mas foi muito legal, cara, e ele, dentre outras coisas, quando eu perguntei para ele, essa história do Príncipe das Trevas, né, do comer morcego, essa coisa de ter essa figura, tal, você falou assim, é só brincadeira. É só brincadeira. Eu achei isso demais, cara. Porque as pessoas levam a sério uma coisa. E ele era simples, né? É só brincadeira. E outra coisa legal também que ele me falou, quando eu falei, cara, você é herói para uma geração toda, cara. Quem é o teu herói, cara? Quem quer que você... Ele falou assim, The Beatles. Eu falei, pô, cara. Só apenas. Pô, sensacional, cara. Mas eu acho que ele merece todas as homenagens mesmo, porque realmente ele foi um cara que transpôs, assim, que furou a bolha, sabe? Que encarou a
a onda da indústria musical, assim, de uma maneira muito autêntica, sabe? Merece todo o respeito, cara. Faltou entrevistar alguém? Pô, faltou? Quem que é Cara, o faltou que mais dói não ter entrevistado? Deixa eu me ver. Beatles você entrevistou o Paul, não, por exemplo? Não, Paul, por exemplo. Então. Paul, eu não falo. Keith Richards, por exemplo, também não. Mick Jagger, não. Mas esses aí acho que seriam incríveis de ter falado, sabe? Esses faltaram. E me fala uma coisa, MTV. Quando você saiu, Chorei. como foi? Chorei. Quem chorou mais? Você ou a emissora? Cara, eu acho que foi um momento em que não tinha mais pra onde ir, sabe? Não tinha mais pra onde correr ali. Como eu disse, até agora eu fiz tudo lá. Missão cumprida. Foi missão cumprida com louvor, assim. Eu me dou o direito de dizer, porque eu fiz de tudo lá dentro, cara. Eu consegui fazer de tudo lá dentro e vencer batalhas, assim, difíceis até. Eram muitos, nós éramos muitos, né? Então sempre tinha uma coisa, um ciúme, uma onda, sempre rolando, tudo muito amigável, assim, no fim das contas, mas todo mundo queria trabalhar. Tapinha nas costas, mas... Não, assim, não tinha essa falsidade, não. Eram amigos autênticos mesmo. Uns mais que outros, obviamente, como em qualquer Normal. grupo. Mas missão cumprida. E quando acabou, eu fiz lá... Fiquei quase 15 anos lá, sei lá, fiquei muito tempo lá. E aí chegou num ponto em que falei, não tem para onde ir mais. Então, eu cheguei num acordo com a emissora, nem sei te dizer, nem lembro quando, sabe? Mas eu fiquei triste. Mesmo sendo uma coisa acordada, conversada, eu quando cheguei em casa me vi chorando, assim, sozinho. Falei, acabou um ciclo, acabou, cara. Você saiu já com alguma coisa em vista? Ou você Eu saí, bicho. Eu não sei se o Multishow já tinha me procurado, mas foi instantâneo, assim. Não deu tempo nem de eu respirar. Deu tempo, sim. Deu tempo de fazer uma micro viagem sabática para Noronha. Fiquei lá enfiado umas 2 semanas com a Glorinha. Glorinha, nossa amiga da 89, que já estava morando lá, me recebeu lá, eu fiquei numa pousada e a gente estava sempre junto. Foi incrível, assim, uma puta viagem. E eu trabalhava no barco com o marido dela, fiquei trabalhando assim no barco, levando turistas para passear e tal. E aí quando eu voltei, eu já estava com um contrato assinado com o Multishow, para trabalhar no Multishow. Que também foi foi muito bom ter trabalhado lá. Adorei o que eu fiz lá no Multishow, sabe? O Circo, que era um programa, o Circo do Edgar, foi um programa que eu acho que foi inovador, assim. Porque ele misturava tudo que eu já tinha feito. Entrevista, programa de auditório, quadros, brincadeiras, música ao vivo, que eu me metia sempre no meio das bandas. Já tinha feito a garagem na MTV, tocando com Nação, Los Hermanos, Charlie Brown, Detonal, Tazira e Nação Zumbi. E aí lá no Multishow tinha a banda residente, que eram os Wilsons. E eu apresentava e quando tinha uma brecha me colocava lá, as voltas de bloco, fazendo um sonzinho. Foi muito legal ter feito lá no Multishow o circo. Fiz também lá o Experimente no começo, que era um programa de bandas novas, tá no ar até hoje.